Boa noite a todos. Eu voltei aqui abrindo a live. Eu gostaria de quem estivesse me acompanhando, se pudesse me dar um oi para eu ver. Sim, alguém aí pode me dar um oi para eu poder acompanhar onde que aparecem os comentários. Vou aguardar alguns minutos. O tema hoje é como superar a depressão. Alguém pode me falar oi, por gentileza? Parece que tem duas pessoas na sala. Na sala não, assistindo. Pode me falar oi? Não consigo identificar quem está aí presente. Alguém? Boa noite. Alguém me fala oi? Para eu poder acompanhar os comentários, que eu não tô conseguindo ver. Ai, que bom, tá. Olá, Heloísa, Miriam. Ok, agora eu já entendi o funcionamento, tá? Então vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada para quem está aí me acompanhando. Então, nós estamos no mês de setembro, movimento do Setembro Amarelo, destinado à prevenção do suicídio e promoção da saúde mental. Então, hoje eu escolhi o tema depressão a pedido de muitas pessoas. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ok, isso vão me ajudando, porque é a segunda live e eu não interagi ainda, tá? Então vocês podem me dando aí alertas sobre o volume, tá bom? Muito bom. Então eu escolhi hoje o tema depressão a pedido das pessoas, porque ao longo da semana eu perguntei sobre o que elas gostariam de conversar, de interagir comigo, e o tema escolhido foi depressão. Então, primeiramente, eu gostaria de compartilhar com vocês que é muito importante diferenciar a depressão de estados de tristeza. A tristeza é uma emoção biológica que nós, seres humanos, temos aparatos biológicos para sentir a tristeza. Então, é natural nos sentirmos tristes diante de eventos da vida, eventos ameaçadores, eventos negativos, desfavoráveis. Porém, nós também temos recursos internos, devido à nossa plasticidade cerebral, de nos adaptar a diferentes situações. Nós temos potencial de enfrentamento, né? E esse potencial, ele é construído, ele é desenvolvido ao longo da vida de cada pessoa, desde a sua infância. Então vamos pensar toda a história de vida que cada um de nós carregamos, na nossa interação com os pais, primeiramente, depois nossa segunda figura de autoridade são os professores, os colegas nas interações escolares, depois nós temos um parceiro, uma parceira, e assim nós vamos criando nossas relações interpessoais, com base em toda a experiência de vida que vamos construindo dentro da família. Então, comentários do pai, comentários da mãe, relações na escola, com o professor, todas as experiências de prazer e de desprazer que nós vamos passando ao longo da vida, nos leva a registrar, a interpretar aquelas situações, ou de forma negativa ou de forma positiva. E junto com esses registros de memória, nós carregamos as emoções com alta intensidade. Pois quando criança nós não temos o entendimento de um adulto para poder olhar para a situação e escolher outras formas, né, de interpretá-la. Então, a partir desses registros na infância, nós vamos construindo a nossa própria identidade, a nossa personalidade e vamos selecionando algumas lentes para registrar o mundo, ou seja, para viver, seja na área pessoal, na área familiar, na área acadêmica e na área profissional. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está com depressão ou diagnosticada
ou ela entende que algo não vai bem com ela, e esta percepção é difícil de ser realizada pela pessoa que sofre da depressão, o que acontece? Uma série de comportamentos emocionais, cognitivos e físicos começam a ser manifestados. Então, podemos citar como sintomas cognitivos. A pessoa já não tem interesse nas outras pessoas, ela tende a se sentir culpada pelas coisas que não dão certo, ela tende a ter dificuldades para tomar decisões. Bom, aí outros exemplos sintomáticos físicos, ela passa a ter tristeza, né, numa intensidade que causa disposição física, cansaço, alterações no sono, alterações na alimentação e alterações na libido, no desejo sexual. Então, esses sintomas são ilustrativos de um quadro depressivo. Nós podemos notar quando a pessoa diz: eu não tenho vontade de sair da cama, eu não tenho vontade de fazer nada, nada me interessa, eu não vejo motivos para seguir nesse caminho. Então, esse tipo de fala da pessoa começa a apontar para possíveis sintomas do quadro de depressão, que pode ser instalado, desenvolvido e mantido pelo paciente, que quando não tratado pode inclusive levar à morte, né? Ou ao suicídio, melhor dizendo. Daí a importância de falar sobre depressão, de compreender que a depressão é sim uma doença psíquica com substratos biológicos, porque ela causa alterações no nosso equilíbrio neuroquímico. Daí a importância de associar ao tratamento da depressão o tratamento medicamentoso junto com a psicoterapia. Lembrando que quando a depressão é diagnosticada logo na sua fase inicial, ou seja, a pessoa busca por uma ajuda profissional especializada, ela pode até impedir de acompanhar o tratamento medicamentoso, né? Uma boa psicoterapia na sua fase inicial pode fortalecer as crenças, né? Esse potencial de enfrentamento das dificuldades da pessoa, evitando o uso do medicamento. Porém, quando o estado emocional, físico está bem comprometido, é essencial o medicamento para se estabilizar o humor, as concentrações neuroquímicas do nosso organismo, que atuam nas nossas emoções e na nossa disposição para realizar as atividades. Bem, como eu sei que eu estou caminhando por um estado de depressão? Bem, então, como nós dizemos, você começa a perceber como o seu ânimo começa a mudar, um estado de tristeza prevalece sobre estados de bem-estar e você começa a sentir falta de prazer em coisas que anteriormente você sentia. Agora vamos buscar um pouquinho as formas que a depressão pode desenvolver, que fatores que levam a pessoa a se sentir deprimida e por que ela é tão não compreendida pelas pessoas que estão ao seu redor. Muitos fatores podem levar a pessoa a se sentir deprimida, sejam relações amorosas terminadas, sejam dificuldades financeiras ou situações de desemprego, ou simplesmente objetivos e metas que a pessoa não consegue alcançar num tempo que ela pré-determinou. E aí nós podemos entender o papel das nossas crenças, dos nossos pensamentos sobre as próprias metas que nós construímos ao longo da vida. Bom, a base científica para que eu possa falar sobre a depressão com vocês é a terapia cognitiva, que nada mais é que o tratamento através das cognições. Cognições são todas as formas de pensamentos, imagens e crenças que vêm na nossa mente.
Então, a forma como eu interpreto as situações da minha vida é que vão me conduzir às minhas emoções e aos meus comportamentos. Então, se eu uso lentes negativas, tenho uma tendência do pensamento pessimista, que as coisas não vão dar certo, que eu não sou capaz de executar alguma atividade, esses conteúdos de pensamentos, eles se tornam repetitivos, ou seja, a pessoa aprende a pensar daquela forma e esse tipo de pensamento causa emoções negativas, nesse caso, a tristeza. Muitas vezes também a pessoa não percebe que a forma que ela pensa sobre as situações não é totalmente verdadeira, ou às vezes nem é verdadeira. São as nossas distorções cognitivas, ou seja, erros típicos de pensamentos que nós cometemos, todos nós, ao longo da vida. Isso porque o nosso sistema nervoso tem um processamento de informações que não é interrompido em nenhum momento da nossa vida. Até quando estamos dormindo, nós estamos produzindo ideias e pensamentos. Então, o que acontece? Muitas vezes eu sou tomada pelo primeiro pensamento que invade a minha cabeça. Eu aceito aquilo como uma verdade absoluta e me comporto de forma a realizar aquele pensamento. Então, por exemplo, amanhã eu tenho uma festa, um evento, e eu me preparei, pus uma roupa e olho no espelho e digo: estou feia, não estou bem. As pessoas vão notar que eu estou feia. Você já cria essa ideia e vai com essa predisposição para a festa. E na festa você tende a validar esse pensamento inicial. Por exemplo, passa um conhecido na sua frente e ele não te cumprimenta. Logo você pensa: ah lá, ele nem me cumprimentou, ele não gosta de mim, eu não estou bem, a pessoa não quer se aproximar. E aí vem uma enxurrada de pensamentos negativos, associativos, a partir de uma primeira ideia que você aceitou como absoluta. E se a gente perceber, algumas ideias, elas tendem a aparecer muitas vezes na nossa vida em situações diferentes. É aí que o nosso cérebro aprendeu esse padrão de pensamento e a gente tende a resistir à mudança, né? Porque precisamos validar aquilo que nós estamos pensando. Então, a forma de combater, de superar a depressão é analisando, fazendo uma análise dos seus pensamentos em cada situação de vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, nos seus estudos. Será que eu estou interpretando as situações de uma forma adequada e realista? Será que eu estou exigindo do outro algo que eu desejo? Será que eu estou pautando o meu valor como pessoa pelo que as pessoas acham e pensam sobre mim? Então aí nós temos uma série de exemplos de pensamentos que revelam a insegurança, a fragilidade no autoconceito de cada pessoa. Esta fragilidade e insegurança é fruto de todo um histórico de vida, como eu falei no início, onde crenças disfuncionais e ideias equivocadas vão sendo construídas sobre ao seu próprio respeito. Nós podemos pensar em regras, nós vamos criando regras para as nossas vidas e essas regras se tornam rígidas na forma de pensamentos polarizados, e mesmo que nós temos exemplos contrários àquilo que nós estamos pensando, a gente insiste naquela ideia negativa. Por exemplo, uma pessoa com ótimo rendimento no trabalho, dedicada, com promoções de trabalho, ainda tende a pensar que não é o suficiente o seu empenho. Então, toda vez que ela tem um evento positivo, ela tende a atribuir a causa como externa a ela, ou seja, eu não recebi a promoção
pelo meu esforço, pela minha dedicação ou pelos meus resultados. Eu recebi uma promoção porque não tinha nenhuma outra pessoa interessada naquele cargo, ou eu tinha mais anos de experiência de casa, então eu fui escolhida. Então veja como é uma distorção da realidade, porque ela precisa confirmar para ela que ela não é tão boa assim. Mas isso é difícil de reconhecer. Isso é o que nós chamamos de crenças disfuncionais centrais. Então, o que eu faço? Para que eu não entre em contato com essas minhas crenças disfuncionais que são dolorosas, ninguém quer falar para si mesmo, eu não sou o suficiente. A gente esconde essa crença das pessoas. Para isso, nós desenvolvemos as nossas estratégias compensatórias. O que seriam essas estratégias compensatórias? São comportamentos que nós temos para esconder da gente mesma aquela crença tão dolorosa que a gente carrega desde a infância, está bem enraizada na minha vida. Então, por exemplo, neste exemplo da crença, eu não sou boa o suficiente, tudo que eu faço nunca está bom o suficiente. Qual que é o meu comportamento? Por exemplo, uma dedicação excessiva ao trabalho. Então, eu fico além do horário, eu chego antes do horário, eu pego atribuições de tarefas para mim, né, que seriam do meu colega, ou seja, tudo isso para compensar, para mascarar uma crença que eu formei e que é dolorosa para mim. Assim como esse exemplo na área profissional, nós temos exemplos também de crenças distorcidas, disfuncionais na área amorosa, por exemplo, né? Então, ou na área social, das relações interpessoais. Eu preciso ser simpática para que as pessoas gostem de mim. Então, se eu não for simpática, as pessoas não vão gostar de mim. Então, é aquela pessoa que tem o comportamento de querer agradar todo mundo, é a pessoa que tem dificuldade de dizer não. Então, essa pessoa também está se utilizando de estratégias compensatórias para não entrar em contato com crenças mais profundas do tipo, as pessoas não gostam de mim, ou porque eu não sou simpática, não sou uma pessoa interessante, não sou bonita, não sou inteligente. E aí nós podemos elencar uma série de esquemas, de processos e esquemas cognitivos que vão levando a pensamentos automáticos negativos. O que é isso? São aqueles pensamentos que invadem a nossa cabeça, mesmo que nós não queremos pensar sobre aquilo, e nós os tomamos como verdadeiros e vamos para a ação. Então, toda essa explicação do modelo cognitivo, que nada mais quer dizer que não é uma situação que me deixa triste ou alegre, mas a forma como eu interpreto, como eu encaro as situações da minha vida é que vão me deixar triste, alegre, com medo ou com raiva e me levar a comportamentos que me aproximam ou me afastam das minhas metas. Então vamos agora aplicar esse conceito no quadro de depressão. O quadro de depressão, ele pode ser entendido como situações que eu estou vivendo ou que eu já vivi no passado e que eu me sinto incapaz de solucionar, que não me deixam contente e que eu não sei como agir, eu não vejo saída para aqueles problemas. E aí eu vou me abatendo, como se eu fosse desistindo de encarar o problema de frente. E aí um quadro depressivo pode ser instalado, né? Dentre vários fatores que contribuem para isso. Então, a crença desta pessoa que está num quadro de depressão são crenças do tipo, eu não tenho saída, eu não sei como resolver essa situação nunca vai mudar. Eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou conseguir um trabalho, eu nunca vou conseguir me casar, eu nunca vou conseguir um namorado. Então, esses pensamentos rígidos e polarizados muitas vezes impedem as pessoas de reagirem a esses sintomas da depressão. Então, vocês percebem como são crenças, pensamentos rígidos, absolutistas, que paralisam a pessoa. E agora, as pessoas que estão ao redor
tem dificuldade de lidar, né, com a pessoa que está em depressão. Muitas vezes um familiar ou um amigo tem a percepção de que, nossa, você é tão bonita, tão inteligente, tem um bom trabalho, tem um bom relacionamento, eu não entendo porque está deprimida, né? Então muitas pessoas têm uma ideia muito errônea e acham que é preguiça, não tem força de vontade, e não é bem assim. Como nós já falamos, conforme essas crenças absolutistas negativas vão sendo enraizadas e fortalecidas na pessoa, ela leva a um grau de tristeza tão alto que o nosso corpo começa a manifestar os sintomas físicos, né? É onde aparece o componente o componente físico da depressão, e nós precisamos da ajuda medicamentosa. É como se o corpo estivesse pedindo socorro. E muitas vezes a pessoa deprimida não encontra um espaço para poder falar, para poder ser ouvida, né? Naquela dor, naquele problema. Então, a forma de se combater a depressão, primeiramente a pessoa entender e aceitar que algo não está bem. Algo não está bem com ela, e de que ela começa a ter dificuldades para tomar decisões, até para atividades simples do dia a dia, que antes ela não tinha dificuldade. Então, o reconhecimento de que eu não estou bem é o primeiro passo para superar a depressão. Em seguida, vem a motivação interna para querer melhorar. Eu reconheço que eu não estou bem, eu ando muito triste, sem vontade de fazer as coisas, isso está recorrente nos meus dias, então eu quero me ajudar. Como? E aí nós vamos buscar os recursos especializados apropriados para a depressão. No caso, a psicoterapia, e depois de uma boa avaliação e encaminhamento para avaliação psiquiátrica, averiguar a necessidade concomitantemente do uso do medicamento. Então, quando esse segundo passo é identificado precocemente, logo na fase inicial da depressão, uma boa avaliação psicológica pode contribuir com o sucesso da terapia, onde o terapeuta tem habilidades para reconhecer esse diagnóstico e trabalhando com o confrontamento das ideias equivocadas da pessoa e ajudando a construir metas e planos de estratégias para alcançar, ela pode assim ir superando, entendendo e desmistificando esses pensamentos que a levaram nesse estado depressivo, que aparentemente a pessoa não acha causa. Foi de repente, de uma hora para outra, eu comecei a não querer levantar, não querer ir trabalhar, mas na verdade, se a pessoa fizer o exame da própria consciência, dos próprios pensamentos, ela consegue identificar ou aqueles, né, motivos que foram se acumulando ao longo de uma vida para que se instale esse quadro depressivo que ficou tão amplo e tão misturado as emoções que eu já não consigo definir o que me levou a esse estado emocional. O que em psicoterapia nós conseguimos revelar, trazer isso à tona, e a partir dessas revelações, desses conteúdos internos do que me causa dor, por que que eu sofro, o que que me dói, o que que me machuca, o que que eu não consigo resolver na minha vida, que eu não vejo saída, não tenho alternativas. Com ajuda profissional, a pessoa consegue desenvolver outras leituras daquela mesma situação, problema, começa a praticar. Então nós temos tarefinhas entre sessões, sejam tarefas de reflexão ou tarefas de realização, que nós chamamos de teste de realidade, onde a pessoa tem a oportunidade de pôr em prática aquela confrontação da ideia e depois avaliar os resultados. Poxa, eu mudei a forma de pensar sobre as minhas relações no trabalho, por exemplo, e comecei a ver que as pessoas estavam se aproximando, e consegui até extrapolar a minha relação profissional para uma relação pessoal, por exemplo. Eu consegui perceber
no meu relacionamento amoroso que a forma do meu companheiro e da minha companheira expressar amor é no silêncio, é num sorriso, no olhar, é estando ao lado, porque cada um tem uma forma, né, de expressar esses sentimentos. Às vezes, o fato de não dizer eu te amo constantemente, né, ou presentear, a pessoa tende a achar que a pessoa não se importa com ela. Logo, se a pessoa não se importa comigo, ela não gosta de mim. E aí nós temos aqueles relacionamentos amorosos com desgaste emocional, porque existe uma cobrança e o outro não consegue atender essa expectativa, né? Não entende essa cobrança, não entende a personalidade, o jeito de ser do outro, e aí já não tem mais a comunicação, porque começa a pensar, se eu for falar, nós vamos discutir e vamos brigar. Então o melhor é não falar. E aí nós vamos sustentando relações superficiais. E essas relações superficiais ao longo da vida também contribuem para que a gente tenha sentimentos de tristeza. Então agora eu sei que tem algumas pessoas me acompanhando, eu queria abrir para perguntas, né? Estamos aí com 25 minutos, eu gostaria de responder alguma pergunta nesses 10 minutos próximos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí nos comentários? Sobre depressão, sobre suicídio, sobre saúde mental, sobre psicoterapia. Estou aberta a perguntas. Deixa eu ver quem tá aí. A Heloísa, a Miriam. Quem mais? Quem mais que pode me dar um oi? Tem mais gente aí, mas eu não sei quem que tá me acompanhando. Se quiser fazer alguma pergunta. Bom, então só para finalizar, para concluir, depois se alguém quiser perguntar eu respondo numa outra oportunidade, como o tema disse, como superar a depressão. Então a sugestão hoje é: avalie os seus próprios pensamentos, avalie as condutas nos seus trajetos profissionais, nos seus relacionamentos. Comece a perceber aquele estado de humor mudando, eu estou me sentindo triste, eu estou sentindo medo, peraí, pare e se pergunta, o que é que está passando na minha cabeça nesse exato momento? Aí você vai ter acesso a um pensamento e você vai confrontar esse pensamento, mas peraí, por que eu estou pensando dessa forma? Que motivos eu tenho para acreditar nisso? Qual seria uma ideia alternativa para esta situação? E aí você consegue ir confrontando esses pensamentos e isso tende a diminuir aquela emoção negativa e você consegue realizar uma ação. Então sempre dê atenção aos seus sentimentos, né? Entendendo que nós podemos nos permitir sim ficar triste ou sentir medo, mas vamos entender que são estados emocionais que passam, eles não prevalecem ao longo do dia ou ao longo da nossa vida, tá bom? Então essa é uma sugestão, eu espero que vocês tenham gostado e sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, eu vou falar com vocês novamente, então eu quero receber sugestões de temas pra gente conversar, tá bom? Então um beijo Heloísa, um beijo Miriam, saudade de vocês. E até a próxima!